Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um assunto bastante complicado que persegue nosso povo geração após geração, o antissemitismo. E a ideia é a gente tentar entender um pouco o motivo que isso acontece de acordo com a Torá. Primeira coisa muito importante da gente entender é que se a gente ler o que está escrito de verdade na Torá, a gente fica impressionado como todas as perseguições, por mais terríveis que foram durante as gerações, elas acabam sendo exatamente o que já constava na Torá e todas as profecias ligadas com a perseguição. A gente tem basicamente duas parashiot na Torá que falam sobre as maldições. Parashat Bechokotai e Parashat Kitavô. E se a gente lê o que está escrito, a gente fica espantado de tanto sofrimento e problema que a Torá fala que a gente passaria durante as gerações. Sefer Devarim aparece também profecias incríveis que Moshe já fala para o nosso povo, escrito na Torá, que a gente pecaria, a gente seria expulso da terra de Israel. Estaríamos indo de um povo para outro povo, espalhados pelo mundo, sendo perseguidos. Todo lugar que a gente passar, a gente não vai conseguir se manter, a gente vai acabar tendo que ir para um outro lugar. E dessa forma a gente vai passar durante o período do exílio, sendo um povo pequeno, perseguido, espalhado pelo mundo, mas a gente vai continuar existindo e a gente vai retornar para a nossa terra. Em relação aos sofrimentos do nosso povo pelas gerações, isso estava escrito claramente na Torá. E que a gente retornaria para a terra de Israel também está escrito claramente na Torá. A grande pergunta que a gente se faz é o porquê de tanto sofrimento. E é isso que a gente vai começar a tentar entender hoje. Primeira coisa, aparece Maaseh Avot Siman Labanim. O que acontece com nossos patriarcas é um sinal do que vai acontecer com os filhos deles. Isso é uma ideia muito interessante. A gente poderia estudar a Torá inteira, todas as histórias dos nossos patriarcas, e vendo claramente o que acontece hoje em dia. De forma geral, tudo o que aconteceu com Avraham, Yitzhak e Yaakov se repete com Am Israel. Tudo o que aconteceu com Ismael se repete com os árabes. E tudo o que acontece ou aconteceu com Esav se repete com o mundo ocidental. E agora vamos começar a dar um exemplo claro disso que a gente conhece muito bem na nossa geração. Na verdade, teve aquela famosa história de Yaakov e Esav, onde Yaakov ele compra a primogenitura de Esav por um prato de lentilhas. Está escrito que Esav vaibez be'enav et habechorá, ele desprezou a primogenitura. Para ele isso não era importante. Para ele um prato de lentilhas, a comida, valia mais. E ele vendeu tranquilamente, sem problema nenhum. Até o momento que o pai deles, ele quer dar a bênção do primogênito. Nesse momento, Yaakov, que comprou a primogenitura, ele se apresenta vestido do irmão, se aproveitando também do fato de o pai deles estar cego. E ele vai lá e recebe a bênção do primogênito. E quando Esav descobre que Yaakov recebeu a bênção especial do pai, ele se enche de raiva. Você pegou o que era meu. Ele quer matar Yaakov. Yaakov ele foge, levando seus bens materiais e tudo o que ele tinha. E nesse momento ele se encontra com o filho de Esav, o filho do irmão. E o filho de Esav ele leva todos os bens de Yaakov. Yaakov fica sem nada. E dessa forma ele foge, com uma mão na frente e outra atrás. Se a gente vai ver, essa é exatamente a história do que o nosso povo passou nas mãos de Esav, do mundo ocidental. A gente estava na Europa e a gente comprou e adquiriu e cresceu financeiramente. E de repente vem Esav e falou, vocês pegaram o que era meu. E nesse momento começa uma perseguição, onde a gente acaba tendo que fugir dos países que a gente estava na Europa, com uma mão na frente e outra atrás.
E dessa forma a gente vai de país em país, até que a gente possa retornar para a nossa terra, a terra de Israel. Ou seja, a gente vê que é uma coisa que já está como se fosse no DNA. Desde Esav tem esse sentimento que tudo que o povo judeu fizer, eles estão tirando o que era para ser nosso. E por isso, aparece também no Midrash. Menulachem Tzafona, diz Rabi Hia, se vocês perceberem que ele quer lutar, se escondam. Importante não despertar a inveja. Não fica demonstrando tudo que vocês têm. Esconde. Por quanto mais eles souberem que a gente tem, adquiriu e conquistou, mais eles vão dizer, pegaram o que era nosso. Essa seria uma das origens do antissemitismo, e isso começou a ficar ainda mais forte no Monte Sinai. Monte Sinai, está escrito no Tratado de Shabat, por que o nome Monte Sinai? De lá veio Siná aos povos. Siná seria o ódio, agora a gente ganhou também uma coisa especial, e o que a gente ganhou, na verdade, qual é o sentimento deles? Deveria ser nosso. Mesmo que eles desprezaram, não quiseram, Deus perguntou para todos os povos, quem quer a Torá? Perguntou, é claro, uma pergunta espiritual, ligada com a alma de cada um e de cada povo. E eles disseram que eles não querem, exatamente igual Esav disse, eu não quero a primogenitura, mas na hora de receber, pegaram o que é meu, começa um sentimento de inveja e começa um problema. Esse papel de receber a Torá e ser uma luz para todos os povos, numa ideia de crescimento de moral, ética, valores, isso acaba incluindo uma responsabilidade muito grande para o nosso povo. Deus confiou na gente a Torá. Ele quer que a gente viva uma vida com valores, para que a gente possa trazer o bem para toda a humanidade. Mas e se a gente não fizer o nosso papel? De acordo com a responsabilidade, vem a cobrança. A ideia do povo escolhido não é de superioridade, mas sim de responsabilidade pelo bem de toda a humanidade. Assim, devido ao seu importante papel, caso ele haja de forma indevida, é castigado. E talvez por isso há tantos casos de perseguições e antissemitismo contra o nosso povo. Se a gente não consegue cumprir o nosso objetivo como um povo, de ter recebido a Torá, nesse momento começam os problemas e começa uma cobrança muito maior sobre a gente do que sobre os outros. De qualquer forma, aonde a gente vê na Torá essa ideia de um antissemitismo constante, geração após geração? Nossos sábios falam isso na Agadá de Pessach. Famoso trecho que a gente canta bonitinho, Veishe Amda La'avotenu velanu. E é isso que manteve os nossos pais, nossos antepassados e a nós. Shelo echad bilvad amad alenu lechalutenu. Não foi somente um que tentou exterminar o nosso povo. Ela shebechol dor vador, toda geração e geração. Omdim alenu lechalutenu, querem nos exterminar. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam, e Deus salva a gente das mãos deles. Qual que é a ideia? A ideia aqui é uma ideia muito bonita. Né? Toda geração querem exterminar a gente, e tem uma coisa que mantém a gente, que sustenta a gente, que faz com que a gente possa continuar vivo. Mas o que é essa coisa não está escrito claramente na Agadá. Fala Vehi, e é isso que manteve os nossos antepassados e a nós. Mas isso o quê? Tem opiniões que dizem que isso quer dizer a Torá. Mas o Netziv, grande explicador da Torá, ele fala que tem uma coisa a mais aqui. O Vehi começa com V, que está ligado com E, é isso. O V está ligado com a parte anterior. O que está escrito antes do Vehi She'amda na Agadá? Uma parte muito bonita também, a promessa que Hashem fez para Avraham Avinu. Vayomer le Avram, Deus disse para Avram, Yadoa Tedá, saiba,
que a sua descendência vai ser estranha numa terra estranha. Va'avadum, e eles vão ser escravos. Veinu otam 400 shana, e vão estar lá nesse sofrimento por 400 anos. E também o povo que eles vão trabalhar, eu vou julgar a eles. E vão sair de lá com muitos bens materiais. O que isso tem a ver com o antissemitismo de geração após geração? Vem o Netziv e fala uma ideia incrível. Ele fala: o que manteve o nosso povo geração após geração é o que Deus disse para Abraão. Os seus filhos, a sua descendência, vai ser estranha numa terra estranha. E qual que é a ideia? Quando nós sentimos que nós somos estranhos numa terra estranha, ou seja, a nossa terra é a terra de Israel. Aqui nós estamos numa terra estranha. E não só isso, nós também nos sentimos estranhos, porque nós temos valores diferenciados. A gente não trabalha no Shabat. A gente não come a comida que tem em todos os restaurantes e que tem na cidade. A gente vai se limitar a comer a comida kasher. A gente vive de uma forma diferenciada, com festas diferenciadas. O nosso Rosh Hashanah é outro. A nossa Páscoa é outra. E quando a gente começar a entender que nós somos estranhos numa terra estranha, a gente consegue se manter tranquilamente. Mas quando a gente perder esse sentimento, e eu não estou numa terra estranha, aqui é o meu lugar. Eu sou brasileiro e com orgulho. E eu não sou estranho. Eu sou igual a todos os outros. Eu tenho o mesmo Rosh Hashanah que eles. O Réveillon. Eu tenho também a mesma alimentação que eles. Eu como em qualquer lugar. Eu quero me assimilar porque eu não sou diferente de ninguém. E casamentos mistos, por que não? Eu quero ser exatamente igual a todos os outros. Exatamente nesse momento, quando a gente abre mão da nossa essência, esquecemos nossos valores e da nossa Torá, de repente vêm os outros e fazem com que a gente se sinta estranho numa terra estranha e começa o antissemitismo para lembrar quem nós somos. Isso acontece geração após geração. Na Pérsia, por exemplo, na história de Puri, exatamente a mesma coisa. Refeição de Ahasverosh, nós somos persas da religião judaica. Esquece que a gente vai retornar para a terra de Israel. Começa a perseguição e a gente se lembra quem nós somos e qual é a nossa terra. E justamente com a perseguição a gente se une e a gente retornou para a nossa terra e reconstruímos o segundo templo. Olha a continuação da Agadá, que incrível. Tse ulmad, saia e veja. Ma bikesh Lavan ha'arami la'asot leYaakov Avinu. Olha o que Lavan, do povo de Aram, ele quis fazer para Yaakov, nosso patriarca. Sheparó gazar el Zecharim. O faraó decretou sobre os homens judeus que morreriam no Nilo. Velavan e Lavan bikesh la'akor et hakol. Ele queria arrancar tudo, acabar com tudo. Ou seja, Lavan foi pior do que o faraó. Só que, pessoal, quando a gente lê a Torá, não parece isso. A gente vê o que Lavan tentou enganar Yaakov. Deu a esposa errada, ele acabou casando com Leá, depois casou com Rachel. Acabou casando também com as escravas das suas esposas. Uma família muito grande, trabalhou mais 6 anos ganhando muito dinheiro. É verdade que Lavan tentou enganar, mas ele recebeu e ganhou muito dinheiro. Cresceu muito na casa de Lavan. Por que a Agadá fala que Lavan queria acabar com tudo? E a ideia aqui novamente é muito bonita. Lavan ele não queria que Yaakov saísse. Queria que Yaakov continuasse junto com ele. E se a gente continuasse morando com Lavan e não tivesse saído, não existiria o povo judeu.
Seríamos todos do povo de Aram. Perderíamos a nossa essência. A gente simplesmente se assimilaria. E por isso ele queria destruir tudo. Existem duas formas de destruição. Ou a destruição material, ou a destruição espiritual. E quando querem destruir a gente espiritualmente, a ideia é a gente lembrar quem nós somos. E justamente o antissemitismo é o que vem lembrar a gente de quem nós somos. O que o Netziv ele continua explicando? Na Galut, no exílio, a situação muitas vezes será como o comportamento de Lavan. Parece que está tudo ok, mas no fundo há um sentimento antissemita. O problema do Egito começou quando nos misturamos. Olha o sofrimento que a gente passou no Egito. Yosef inicialmente colocou Eretz Goshen, uma terra para os judeus, para a gente manter os nossos valores. Depois da morte de Yosef, o povo se espalhou pela terra do Egito. E quando a gente se espalhou pela terra do Egito, a gente começou a perder a nossa essência. Deixamos de fazer o Brit Milá. Começamos a fazer também as idolatrias egípcias. E nesse momento, o que acontece? Começa a perseguição para a gente voltar a se unir como um povo, entender quem nós somos, entender que a gente precisa sair de lá e buscar a nossa terra prometida. Quando Hashem escolheu Avraham para ser uma luz para todos os povos, imediatamente deu para ele duas mitzvot. O Brit Milá e a promessa da terra de Israel. Você vai ser sim uma luz e vai fazer o bem para todos. Mas para isso você precisa entender que você é diferente. Até mesmo fisicamente, o Brit Milá. E você tem que ter a sua terra para de lá você influenciar. E não simplesmente se misturar e se assimilar. Senão você perde a sua essência. Os problemas vêm para nos lembrar de quem nós somos. Essa ideia do Netziv é uma ideia realmente muito forte. E geração após geração a gente vê esse sentimento. Na Europa, muitas vezes, a gente se manteve na nossa religião, seguindo a Torá. Por outro lado, muitas vezes a gente esqueceu que nós estávamos numa terra estranha. E quando a gente começou a achar que lá é a Nova Jerusalém, e lá está tudo bem, às vezes vem a perseguição para lembrar quem nós somos e de onde nós viemos. Queria só frisar que eu não estou justificando aqui o sofrimento e por que tantas dificuldades, mas às vezes sim, o sofrimento vem como uma lembrança de coisas que a gente precisa interiorizar. Os Goim são comparados com a água e a Misrael com o fogo. O Netziv explica isso de uma forma muito interessante. Sempre que a gente misturar a água com o fogo, a água apaga o fogo. E aí acaba que a gente sempre se dá mal. Mas quando tiver uma panela no meio, o fogo ele pode fazer muito bem para a água. E essa é a ideia. A gente é como o fogo e se a gente se misturar, a gente vai acabar apagando. Se a gente se assimilar, a gente vai acabar deixando de existir. Mas se a gente entender que nós somos diferentes, a gente vai acabar, o nosso fogo vai acabar fazendo um bem para toda a humanidade. Esquentar a água, que é uma água para a gente tomar um banho com muito mais prazer ou até mesmo para alimentação. Mas isso depende muito da gente entender quem nós somos. Uma outra ideia que eu acho também muito interessante sobre o antissemitismo, da gente passar de geração após geração, é o que está escrito no Sefer Bereshit. Deus fala para Avraham também, na 4ª geração vocês voltarão para essa terra. Pois somente então se completará o pecado dos habitantes da terra. Ou seja, não basta Deus ter prometido para Avraham e a gente ter o mérito de entrar na terra de Israel. Os povos que estão vivendo na terra de Israel precisam também merecer sair. Vamos deixar acumular os pecados deles. Na 4ª geração já vai estar num nível que não tem mais como se manter. Eles merecem sair e vocês entram.
E aparece também sobre Am Israel no pecado do bezerro de ouro. Deus fala, no dia que eu lembrar, lembrarei o pecado deles. O que é isso? Rashi fala, escutei você para não exterminar o povo. Mas saiba que sempre quando eu lembrar do pecado deles, lembrarei também o bezerro de ouro. Não há sofrimento que venha ao nosso povo que não esteja relacionado também ao bezerro de ouro. Ou seja, Deus não quer deixar chegar num ponto que não dá mais extermínio e deixar a gente deixar de existir. Geração após geração a gente vai se limpando. E Deus vai cobrando aos poucos da gente. Mas para a gente poder estar sempre limpo e não acumular transgressões, o que poderia acabar sendo muito pior e fazendo talvez com que a gente deixe de existir, como muitos outros povos muito grandes do passado acabaram deixando de existir. O Maharal, ele traz uma explicação também bastante interessante relacionada com isso, e ele fala que o normal de Am Israel é estar bem no mundo espiritual e mal no mundo material. Para estarmos bem no mundo material, precisa de uma intervenção divina. Ou seja, nós seríamos já mais ou menos igual ao peso que normalmente a gente cairia, mas Deus está segurando a gente e nos mantendo erguido. Já os outros povos é ao contrário. É como se fosse o balão. Normalmente nesse mundo material eles estariam subindo, estariam lá em cima. E se vai acontecer alguma coisa com eles, Deus tem que intervir e segurar para que eles não subam. Dessa forma, quando a gente acaba fazendo coisas erradas e Deus tira a intervenção divina, imediatamente a gente acaba caindo. Ou seja, de forma geral, eu diria que o antissemitismo é para o bem e que o bem está dentro do mal. Eu quero deixar bem claro que a gente não quer o antissemitismo. A gente vê o antissemitismo como uma coisa terrível. A gente reza com todas as nossas forças possíveis para que não tenha antissemitismo e não tenham perseguições e que a gente possa ter a paz, que é um dos valores principais do judaísmo. Mas quando acaba acontecendo o antissemitismo, a gente não pode deixar de olhar também o lado positivo. Continuamos existindo. Talvez se não fosse o antissemitismo, a gente não teria nossa terra de Israel. Talvez a gente estaria muito bem morando em vários países da Europa e se assimilando de uma forma total. E talvez a gente deixaria realmente de existir. O que muitas vezes lembrou a gente quem nós somos acabou sendo nossos inimigos. Estamos sempre nos limpando e sempre limpos. Toda geração tem alguma forma da gente se limpar de nossas transgressões e não acumular. E o maior nível espiritual possível, quando uma pessoa morre por ser judeu, é o maior nível espiritual que a pessoa pode chegar. Pessoal, é claro que a gente não quer o antissemitismo. E por isso é muito importante a gente tentar valorizar sim o nosso judaísmo. Entender sim quem nós somos. Entender qual é a nossa terra. Que a gente possa se sentir um estranho numa terra estranha. E que não precise dos outros para nos lembrar. Isso depende de cada um de nós. Eu diria que o segredo da existência do nosso povo, da gente se manter existindo geração após geração por 2000 anos de exílio, seria basicamente 3. O primeiro é quando a gente valoriza o nosso judaísmo e a gente se sente estranho numa terra estranha. Quando eu valorizo o meu judaísmo, meus valores, eu consigo continuar isso, transmitir isso para os meus filhos e ter uma vida diferenciada, almejando o nosso retorno para a nossa terra. Quando a gente esquece que nós somos estranhos numa terra estranha. Quando a gente não tem mais a nossa identidade judaica como deveria. E a gente quer ser igual exatamente aos outros, e a gente vai se assimilar e se perder. Nesse momento, muitas vezes, vem o antissemitismo para lembrar quem nós somos. Numa situação onde a gente não tem o antissemitismo e também a gente não valoriza quem nós somos, a assimilação cresce cada vez mais. E tem um risco muito grave, muito sério, dos nossos filhos e netos talvez não seguirem o nosso caminho. É um ponto muito importante para a gente pensar e refletir. Eu quero frisar aqui mais um ponto que eu acho muito importante,
quando a gente fala de assimilação, e por que não casamentos mistos e tal, eu costumo falar que a pessoa que de verdade valoriza o judaísmo, ele não tem pergunta. E quem não valoriza o judaísmo, não adianta a resposta. A pergunta é o quanto a gente valoriza o nosso judaísmo. Eu queria terminar com uma mensagem que eu acho muito, muito importante, que é a mensagem dos 20%. O nosso povo sempre foi formado por 20%. Desde a saída do Egito, 20% do povo saiu do Egito. Quando a gente estava no deserto, toda a geração de 20 a 60 anos se foi. 20% do povo talvez sobrou e puderam entrar na terra de Israel, as pessoas com menos de 20 anos. Da terra de Israel, das 12 tribos, 10 foram exiladas pelos assírios. Sobrou novamente cerca de 20%. E aí, quando chegou no extermínio e com os romanos e com todo o problema que teve, que a gente teve que sair da terra de Israel e toda a destruição e fomos para a Babilônia, quando chega no momento do retorno para a terra de Israel, 20% retornou. E o resto acabou ficando pela Babilônia e se perdeu. E assim por diante, quando teve novamente o exílio, e a gente na Espanha, em toda a Europa, e com todas as perseguições, imagina a situação dos judeus na Espanha, por exemplo. Ou se converte, ou morre, ou sai daqui sem nada, sem nem saber para onde ir, qual país receberia a gente. Quantos não se converteram? Quantos não se converteram da boca para fora, mas perderam qualquer prova de judaísmo e hoje em dia a gente não tem mais como dizer que são judeus? E talvez 20% fugiram, colocaram a vida em risco, se mantiveram judeus, o que a gente tem hoje. O retorno para a terra de Israel agora, novamente, foi 20% que voltaram para formar o Estado de Israel. Eu diria que a mesma coisa a gente pode falar também agora. Quantos porcentos de toda a diáspora vão se conseguir se manter judeus, valorizando o seu judaísmo e querendo retornar para a nossa terra? E a pergunta é se a gente e os nossos filhos vão fazer parte desses 20% ou não. Será que a gente valoriza de verdade o nosso judaísmo e o nosso povo e a nossa terra? Ou será que eu esqueci disso? E eu não me sinto mais um estranho numa terra estranha. E se a gente não se sentir um estranho numa terra estranha, a gente precisa pensar muito bem no momento onde a gente quase não tem antissemitismo, pelo menos por enquanto, pelo menos não um antissemitismo revelado, escondido, é claro que tem sim muito antissemitismo, e a gente vê nas notícias quando tem qualquer situação em Israel. Mas quando não tem um antissemitismo revelado e a gente não valoriza o nosso judaísmo, o risco que a gente tem de ter filhos ou netos que não sejam judeus é muito grande. E a pergunta é se isso incomoda a gente ou não, se a gente valoriza ou não o nosso judaísmo.